Pai do Senhor, igreja, amém? Aleluia. Estamos aqui agora no último dia, né? E eu me perguntando, decidiram ontem que eu ia pregar, ontem à noite. Né? Aí eu me perguntando o que é que eu vou pregar. Depois que 2 homens de Deus passaram aqui, derramaram aqui, transbordaram. Aí Jesus, o que é que eu vou fazer ali? Mas se Deus escolheu para estar aqui, vamos lá, né? Alguém viu a minha equilibrista por aí? Ah, tá ali ela. Eu chamo ela de equilibrista, irmão, porque ela vive equilibrando a beleza dela. Oh, glória. Amém, irmão? Para quem não me conhece, meu nome é Juliano. Para os visitantes que estão aqui a primeira vez, ou que já vieram outras vezes, eu sou ex-dependente químico. Eu passei uma parte da minha vida usando crack, bebendo, se prostituindo. Vai fazer quase 13 anos que Jesus me libertou. Então, o que eu tenho para falar para você nessa noite é o que Deus fez, e o que Deus faz, e o que ainda Ele vai fazer. Amém? Só que o que Deus faz, o que Ele vai fazer e o que Ele quer fazer, Ele quer usar eu e você. Ele quer fazer com que nós venhamos ter um estilo de vida poderoso. Ele quer fazer que nós venhamos ter um estilo cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Irmão, eu quero que vocês não olhem para mim, certo? Eu sou ainda um bebê na fé. Os homens que pregaram aqui esses dias já são homens que têm uma caminhada muito grande com Deus, intimidade bem maior, viu? Então olhe só para a palavra, tá bom? Mateus 28, versículo 18. Quem achou, dá um glória. Quem achou, dá um aleluia. Oh, glória. Então vamos lá. Mateus 28, versículo 18. Então Jesus, se aproximando dos seus discípulos, disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Repita comigo. Toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Pode sentar e dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmão, aqui nós vemos Jesus, depois que ele ressuscitou, antes de subir aos céus, a gente vê ele chamando seus discípulos e ele dá uma ordem: vão pelo mundo inteiro e façam
discípulos. Em Marcos 3,17, a Bíblia diz: estes sinais acompanharão os que creram, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Agora, se Jesus ele nos enviou para pregar o Evangelho, eu estive meditando nessa passagem e eu me perguntei: aonde nós vamos usar esses sinais? Aonde esses sinais vão acontecer? Fala assim para o teu irmão: na casa de paz. Nas casas de paz, vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês vão curar doentes, vão expulsar demônios e vão realizar milagres, não porque somos nós, mas porque o poder de Deus vai passar por nós. Você crê nisso? Aleluia. Fala para o irmão da direita: você é um instrumento poderoso. Agora para o da esquerda: você é um instrumento indispensável. Amém? Glória a Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra, e com os sinais que o acompanhavam, eles realizavam milagres. Só que para a gente sair, só que para a gente obedecer à ordenança de Deus, nós não podemos sair de qualquer forma. Nós não podemos sair de qualquer jeito. Nós temos que sair, nós precisamos sair debaixo de uma cobertura espiritual. Não podemos querer fazer as coisas do nosso jeito ou da nossa forma. Nós temos que ser enviados. E quem quer ser enviado aqui nessa noite? Aleluia. Então nós precisamos entender que não podemos fazer do nosso jeito. Não podemos fazer como nós queremos ou como nós achamos que é. Nós temos que aguardar nós sermos enviados. Por quê? Porque quando nós aguardamos ser enviado, nós ficamos debaixo de cobertura espiritual. Quando nós somos enviados para fazer alguma obra de Deus, Deus ele está nos cobrindo, Ele está nos guardando nas regiões espirituais. As guerras que estão acontecendo para nos tentar parar, Deus ele está quebrando cadeias e abrindo caminho para que nós venhamos passar. É por isso que é extremamente importante nós sairmos debaixo de cobertura espiritual. E é o que vai acontecer aqui no dia 3. Nós vamos sair, nós vamos ser enviados, mas debaixo de uma cobertura espiritual. Nós vemos aqui nessa semana, o pastor pregou que enquanto Pedro estava preso na cadeia, com algemas, a igreja orava. A igreja intercedia. A igreja estava guardando aqueles que tinham ido. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que sair debaixo de cobertura espiritual. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, se nós sairmos do nosso jeito, pode acontecer muitas coisas erradas. Eu quero trazer aqui um texto sobre os filhos de Eli.
Eu quero que essa noite você compreenda o que Deus vai falar ao seu coração. Os filisteus começaram a atacar Israel. Todo mundo conhece aqui, que só tem leitores da Bíblia, conhece a história de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, sacerdote. Eles mandaram buscar a arca de Deus lá em Siló, para levar a arca para a batalha contra os filisteus. Mas Deus mandou? Deus mandou? Deus não disse para eles levar a arca. E quem eram os filhos de Eli? Eram 2 rapazes que se prostituíam diante do altar do Senhor. Eram 2 rapazes que roubavam ofertas. Eram 2 rapazes que faziam tudo que não prestava diante do altar de Deus. E eles pegaram a arca sem a direção de Deus e levaram a arca para a guerra. Quando os filisteus começaram a atacar Israel, a primeira coisa que aconteceu foi: eles 2 foram mortos. Eles 2 foram mortos. E a Bíblia diz que a arca de Deus, que simboliza, que representa a presença de Deus no Antigo Testamento, foi roubada. Os filisteus levaram a arca. Mas, se ali era a arca de Deus, por que a presença de Deus não foi manifestada contra os filisteus? Porque aquele que habita na desobediência, ele não tem a presença de Deus. Aquele que está debaixo de desobediência, ele não tem a presença de Deus. A arca estava lá, Deus estava lá, mas a sua presença não foi manifestada. Porque estavam em desobediência, em pecado. Então o conselho que eu lhe dou, quando você for sair para as casas de paz, jejue, ore, obedeça e se prepare. Não faça como Ofni e Finéias. Só que de repente um rapaz veio correndo da guerra, chegou até Eli e disse: Eli, estamos perdendo a guerra. Quando ele disse isso, Eli ficou ouvindo. A Bíblia diz que Eli estava sentado. E Eli ficou olhando e ele disse: tem mais. Seus 2 filhos morreram. Quando ele disse isso, o que aconteceu? Não. Foi não. Quando ele disse, Eli, seus 2 filhos morreram. Eli ficou observando. Mas quando o homem mencionou que a arca da aliança, que a presença de Deus tinha sido levada, Eli caiu e morreu. Porque Eli sabia o tamanho da importância da presença de Deus para Israel. É isso que nós temos que entender, que o mais importante do que ficar em casa, assistindo televisão, assistindo filme, é estar debaixo da presença de Deus. É estar debaixo da unção de Deus. Aleluia. Ei, não estou com raiva não, é porque eu sou meio assim, sabe? Fique tranquilo. Então, Eli sabia que a manifestação, que a presença de Deus é aquilo mais importante que nós temos que ter em nossa vida. A Bíblia diz que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 lá fora. Então nós temos que ser cheios da presença de Deus. Como foi pregado aqui, nós temos que se embriagar com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios de Deus.
Porque aonde você chegar, na casa de paz que você chegar, cheio de Deus, aquele lugar vai ser transformado, vai ser restaurado e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então Eli caiu para trás e morreu. Porque Eli também não foi um bom sacerdote. Eli, ele encobria as coisas que seus filhos faziam. Ele não foi um bom pai também. Amém? Glória a Deus. Precisamos entender que não podemos carregar a presença de Deus de qualquer forma. Temos que saber como carregar a presença de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. A Bíblia que nós acabamos de ler aqui no começo diz que Deus entregou toda a autoridade a Jesus, nos céus e na terra. Então nós temos que entender que a presença que nós carregamos é a presença mais importante desta terra. É uma coisa tão valiosa que nós não temos como pagar o que Ele fez por nós. Então não podemos carregar a presença de Deus de qualquer forma. Aleluia. Glória a Deus. Então se prepare e aguarde até o dia de sermos enviados. Até o dia 3. Quem vai estar aqui no dia 3? Glória a Deus. A Bíblia diz que quão são bons e belos os pés daqueles que ganham almas para o Senhor. Aquele que ganha alma para o Senhor, ele tem um galardão guardado nos céus. Irmão, você imaginou já entrar no céu e ainda ganhar um presente de Deus? É bom, né, não? Aleluia. Quando você vê, irmão, pessoas que se dizem que têm a presença de Deus, que se diz que tem Deus, mas a vida dele é parada. Se diz ser cheio de Deus, se diz ter Deus, mas na verdade ele é um Nabal. Ele bebe do vinho miserável. Ele bebe do vinho miserável. Ingrato. Eu não sei você, mas eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite. Só eu e Deus, e quem já foi sabe o que é ser um drogado no vício do crack. Quanto tempo da minha vida perdida naquelas vielas, sendo humilhado igual cachorro, pesando 42, 45 quilos, uma vida desgraçada. Só eu e Deus sabe o tamanho da gratidão que eu tenho a Deus por ter me tirado daquele lugar, por ter mudado a minha família, por ter mudado a minha história. Só eu e Deus. Glória a Deus. E todo dia eu peço ao Senhor para mim não ter um coração ingrato. Para mim, em nenhum momento da minha vida virar as costas para Ele. Em nenhum momento da minha vida eu ter ingratidão com o que Deus fez na minha vida. Eu quero beber desse vinho miserável. Aleluia. Glória a Deus. Então diga assim: eu sou um sacerdote e eu preciso ir cheio da presença de Deus,
para as casas de paz. Irmão, Ofni e Finéias, eles morreram, porque eles eram sacerdotes, eles foram de qualquer jeito, de qualquer forma, e sofreram as consequências. Nem Jesus andou sozinho. A Bíblia diz que logo depois que Jesus saiu do batismo, ele foi para o deserto, não foi? Mas quem foi que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo pegou Jesus e o levou para o deserto. Então Jesus, ele não foi só, ele foi com a presença. Ele foi cheio da presença. Ele é a presença. E quando ele chegou no deserto, ele passou 40 dias jejuando e 40 noites. Satanás olhou para ele e viu ele fraco. Achou que ele estava fraco. Porque o diabo, ele só vai nos atacar quando ele vê a nossa fragilidade. Quando ele vê que nós estamos fraquejando, é a hora que ele ataca. Então ele viu Jesus ali com fome, jejuando, e ele foi para cima. E ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, está aqui as pedras, transforma essas pedras em pão. Só que Jesus disse o que para ele? Jesus usou qual passagem bíblica? Deuteronômio, capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Deus vivo. Como é que eu tenho conhecimento dessa palavra? Que nem só de pão viverá o homem. Eu troco a presença de Deus pelo meu comodismo. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que alimentar o nosso espírito. E cada dia que você fica distante de Deus, você deixa de ser abençoado. E por coisas fúteis. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. A nossa pátria é celestial. E porque alguns de nós estamos vivendo como se nós fôssemos perecer, morrer e viver aqui para sempre. Não troque Jesus por qualquer coisa. Não troque a presença de Deus por qualquer coisa. Não volte a beber o vinho miserável. Não seja Nabal. Não seja uma árvore de acácia, uma árvore dura de se trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória. Eita glória. Ainda vai acontecer milagre aqui hoje, viu? Eu creio. Ainda vai acontecer milagre. Aleluia. Aí Deus fala isso para Satanás, Jesus, que nem só de pão viverá o homem. Só que o diabo, ele é astuto. Satanás, ele é astuto, covarde. Satanás, ele chegou para Jesus e usou uma passagem bíblica. Ele usou a verdade. Qual foi a passagem que Satanás usou? Salmo 91. Segundo a teologia, alguns estudiosos dizem que o Salmo 91 é conhecido como Salmo de quê? Salmo de guerra. Olha onde Satanás bate. Salmo de guerra. Para você ver como Satanás não briga para destruir a nossa vida. E quando estamos brincando de ser crente, achando que Jesus vai quebrar o nosso galho, Jesus não é macaco gordo. Gordo sou eu. Mas Jesus não é macaco gordo não, para quebrar galho de ninguém não, irmão. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Satanás usou o Salmo 91. E Deus usou o Deuteronômio de novo. Satanás disse: pula daí, se joga daí de cima.
Porque não está escrito que tu dará ordem a teus anjos para que tu não tropece? Aí o que foi que Jesus usou? Deuteronômio. Não tentarás vós o Senhor seu Deus. Irmão, agora tente aqui enfesar isso comigo. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deuteronômio é a palavra poderosa. Mas o Salmo 91 é conhecido como Salmo de guerra. Automaticamente a palavra do Salmo 91, dita pelo diabo, era para vencer o Deuteronômio. Mas por que não venceu? Porque Satanás não tem a presença. Satanás, ele não tem a presença. E a presença, quando ela é manifestada, ela derrota qualquer cadeia e obstáculo. E Jesus era cheio da presença. Satanás, ele podia conhecer, mas ele não tinha unção. Ele não tinha unção. Não adianta ser um crente sem unção. Não adianta ser um crente sem a presença de Deus. Não adianta. Porque as tuas palavras vão ser meras palavras lançadas ao vento. A tua palavra tem que sair como sair da boca de Cristo, com unção, com autoridade, aonde os corações que recebem é transformado, é restaurado. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus! Diga, eu sou um instrumento de Deus, poderoso em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Satanás não se conforma. Vai de novo. Jesus, se tu se prostrares diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Aí Jesus olha para ele. Eu acho que nessa hora Jesus quis foi rir. Satanás, ele não tem nada, irmão. Satanás, ele é um derrotado. Quem dá poder e autoridade a Satanás somos nós. Somos nós que damos legalidade para ele trabalhar e destruir a nossa vida. Os reinos da terra, quem deu para Satanás foi Adão. Quando pecou lá no paraíso. Quando pecou lá no paraíso, ele colocou na mão do diabo todos os reinos da terra. Então é eu e você que dá autoridade para o diabo nos destruir. Porque temos preguiça de ler Bíblia. Temos preguiça de ter uma vida de oração. Como nós vamos querer vencer alguma guerra se as armas que nós temos nós não queremos usar? Há quanto tempo muita gente não jejua? Há quanto tempo muita gente não lê a Bíblia? Se perguntar quem leu a Bíblia aqui hoje, vai ser poucos. Como queremos vencer uma guerra? Como queremos chegar no céu, se até as armas que nós temos nós não usamos? Aleluia. Será que você pensa que é fácil se manter em pé? Não é fácil. Todo dia nós somos bombardeados. Só que todo dia nós temos que transformar a nossa mente. Nós não podemos se comparar com o padrão deste mundo. Nós temos que ser diferente. Não podemos se parecer com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que aquele que ama este mundo é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Adúlteros, infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Será que não está escrito isso na sua Bíblia? Que na minha está. Quando eu leio isso, eu tremo nas bases, porque eu penso, Senhor, será que eu estou se parecendo com o mundo? Será que eu estou valorizando mais o mundo do que a Ti? Mas queremos ir para o céu. Queremos ir para o céu. Irmão, a Bíblia diz que nós só vamos entrar no céu se nós nascermos de novo. E glória a Deus que essa igreja é uma igreja sadia. Já nasceu de novo todo mundo aqui. Está esperando só um dia do envio para nós fazer o exército de Deus dobrar. Aleluia. Porque eu e você é um instrumento de Deus. E não vamos deixar Satanás nos parar. Não podemos deixar, não tenha medo. Lembre-se, quem faz não é nós, quem faz é o Espírito Santo. E se Ele manda a gente ir, Ele garante. É isso que nós temos que confiar. É isso que nós temos que crer.
que o Senhor está na nossa frente. Muitos falam que Jesus está nos acompanhando. Tá não, quem acompanha é cachorro. Ele está aí na nossa frente. Ele está aí diante de nós, quebrando cadeias, abrindo caminho e restaurando vidas. Aleluia! Glória a Deus! Até lá muita gente vai dizer para você parar. Até lá muita gente vai fazer você desistir. Porque o diabo, ele não brinca, ele não para, ele não se cansa, ele é um ser espiritual. Ele não dorme, não tem fome, não tem sede. O trabalho dele é atormentar a nossa vida de dia e de noite. Mas a palavra de Deus diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos guardando e nos protegendo. Aleluia! É só para quem crê, irmão. É só para quem crê. Glória a Deus. Aleluia! É a presença. A presença. É disso que nós precisamos. É da presença. Então o Senhor usou novamente Deuteronômio contra Satanás. Só me prostrarei diante do meu Deus. Está escrito. Somente diante de Deus eu me prostrarei. Aí o que foi que o diabo fez? Fugiu da presença de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmão. Ser cheio de Deus. Porque o diabo, ele vem, não encontra brecha, ele volta, vai embora. Quando a gente cobra para a gente ler Bíblia, é para que isso aconteça. Quando você ser atacado, você conseguir resistir. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda que quem tem a presença é como o Monte Sião. Ele não será abalado. Existem pessoas que entram ano e sai ano, continuam do mesmo jeito, com os mesmos problemas. Porque não se aproximaram de Deus para adquirir experiência, para adquirir crescimento. Foi pregado aqui que quando Pedro estava na cadeia, ele estava dormindo. Porque ele estava numa situação preso, numa dificuldade, num problema. Mas ele estava dormindo. Porque ele adquiriu experiência lá no barco, quando Jesus acalmou a tempestade. Jesus estava dormindo. Então ele observava o seu mestre. Ele observava as escrituras. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que usar a palavra no momento de dificuldade. Se tu está com medo, Aristênio, a palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, te sustento com a minha mão poderosa. Usa a palavra. Está triste? A alegria do Senhor é a minha força. Usa a palavra. Usa a palavra, irmão. É a palavra que nos gera mudança. É a palavra que nos guarda. É a palavra que nos protege. Aleluia. Tá bom ou quer mais? Tá bom, né? Vamos orar. Acho melhor orar. Outra coisa que nós temos que ter depois de sermos enviados: coragem. Primeiro nós vamos debaixo de cobertura espiritual. E a outra coisa é ter coragem. Irmão, o povo de Deus é um povo corajoso. Quando eu olho para vocês aqui, eu olho para vocês, que eu vejo esse brilho no olhar de vocês. Se vocês soubessem que tem até demônio já pedindo a conta dos infernos por causa de vocês. Tem demônio pedindo as contas já, porque vai vir fogo grosso desse lado aí, viu, irmão? Viu? Você crê? Creia que você é uma tocha de fogo poderosa. Creia. Deixa esse poder que está dentro de você se manifestar. O nome do Espírito Santo, um dos nomes dele, sabe o que é?
dinamite. Deixa essa dinamite estourar, que você vai ver o poder de Deus. Oxe, é loucura, irmão. É só para quem está dentro mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ter coragem. Temos que ser corajosos. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 5, foi pregado aqui também, que Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Para onde? Para a região de Gadara. Os Gadarenos. Ali era uma região hostil, irmão, como foi pregado. Era uma região onde ninguém queria passar por ali. Era uma região dominada por demônios, por legiões de demônios. A Bíblia diz que ali havia um homem, há muito tempo, cheio de demônios, que eles viviam acorrentados, quebravam as correntes, viviam se cortando entre as colinas e os sepulcros, e atormentava aquela região. E aquelas pessoas tinham medo. Aquelas pessoas tinham medo de passar por aquele local. Até os nativos daquela região eram amedrontados. Não queriam viver ali, porque este homem causava terror. Aí o interessante é que, de repente, Jesus fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Só que na metade do caminho acontece o quê? Uma tempestade. Aí acontece uma tempestade, os ventos aumentam, as ondas ficam mais fortes, batendo contra o barco. Jesus dormindo e o povo desesperado, os discípulos com medo. Escute, discípulos que já conheciam bem Jesus, que já tinham visto ele fazendo milagres, já tinham visto ele curando doentes, ficaram com medo, tremendo de medo, amedrontados, que acordaram Jesus, e Jesus deu só uma palavra para os ventos e para o mar. E na mesma hora, como foi pregado, os discípulos disseram: quem é este? Quem é este? O que eu quero que você entenda, meu querido, nessa noite é que quanto tempo faz que você não diz isso? Quem é este? Quanto tempo Jesus não te surpreende porque tu não tem uma vida íntima com ele para você dizer: quem é este? Os discípulos viram que ele era mais do que eles imaginavam. Quando Jesus parou os ventos e parou o mar, naquele momento ali, eu creio, agora conjecturando, que os discípulos, quando desceram em Gadara, desceram cheio de marra. Pode vir aí, nós comemos a bronca. Mas por quê? Porque eles tiveram uma experiência profunda com Deus. E só vai experimentar essas experiências aquele que está no meio da tempestade. Se você está numa tempestade e quer fugir dela, você não vai experimentar experiências com Deus. Você tem que estar na tempestade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, através da sua fé e da sua crença. A Bíblia diz que quando Jesus colocou os pés naquela areia, legiões de demônio veio no homem e se prostrou diante de Jesus. Irmão, você está entendendo? O que é legião de demônio é muito demônio. O homem só fez todos eles se prostrarem. E não abriu nem a boca. Só a sua presença. Só a sua presença. Nós temos que entender que somente a presença de Deus em nós é que vai transformar ambientes. Só a presença. Os demônios se prostraram.
Aí imagine eu e você que tem o Espírito Santo todo dia dentro de nós, nas casas de paz, curando, profetizando, falando em línguas, orando e mudando aquela história daquelas famílias. Você crê nisso, irmão? Isso é para você, irmão. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Irmão, nós somos super-herói. Nós temos poder. O poder de Deus está dentro de nós. Usa esse poder. Usa esse poder. Como o pastor pregou, a gente queria ser o super-homem, botava um lençol e saía voando na rua, correndo. Ali era a nossa infância. Aquilo ali era uma coisa fictícia. Mas hoje é verdade. Hoje nós temos o poder dentro de nós. Hoje nós temos a presença. Hoje nós temos o Senhor dentro de nós. Você pode fazer o que quiser, irmão. João capítulo 5, a Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome será concedido. Tudo que você pedir a Deus, Ele vai conceder para você, se você crer. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele quer nos levar a lugares aonde ninguém quer ir. Aonde ninguém quer ir. Quem é que queria ir para Gadara? Quem queria ir para ali? Lá. Jesus, ele levou os discípulos. E eu quero que você entenda aqui nessa casa de paz. Eu quero que você entenda que Jesus vai te levar para lugares que você jamais imaginava ir. Jesus vai te levar até teu irmão que é alcoólatra. Jesus vai te levar até teu irmão que é drogado. Jesus vai te levar até a tua vizinha que vive numa confusão. Jesus vai te levar até dentro de vielas, aonde pessoas estão morrendo e se matando. Jesus vai te levar lá. Você tem coragem de ir? Oi. Uns 4 tem. Então, irmão, Jesus quer te levar para lugares que você jamais imaginou ir. Pregar o evangelho dele, a palavra. Temos que sair do comodismo. Temos que sair do comodismo. Quantas pessoas deixaram de ser abençoadas esses 5 dias? Quantas pessoas estão voltando do carnaval em caixões? Eu liguei a televisão hoje e começou a contagem. Mas nós temos o privilégio de estar aqui adorando o nosso Deus. Nós temos o privilégio de passar 5 dias na presença de Deus. Mas infelizmente ainda existem pessoas que preferem as coisas do mundo. Ainda existem igrejas que estão na igreja, mas não são igreja. Ainda existem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. Continuam bebendo do vinho miserável. Ingrato. Eu quero que você entenda que muitas vezes o que nós vimos foi que quando Jesus deu a ordem àqueles demônios para irem para os porcos, todos aqueles porcos morreram, caíram na ribanceira abaixo. Mas aquela região foi liberta. Eu quero que você entenda, o terror que havia naquele lugar foi liberto, porque Jesus curou aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem estava sentado no seu sã juízo. O homem foi curado, irmão. Então o homem foi curado, demônios foram lançados fora, aquela região ficou uma bênção. Aquela região ficou uma bênção. Mas de repente chegou um preocupado com os porcos. A Bíblia diz que o homem estava sentado, o rapaz passou pelo milagre, nem se preocupou com o milagre e foi atrás dos porcos, do prejuízo que os porcos morreram.
E aquela região foi liberta. Muitas vezes nós somos assim, irmão. Deus tira a depressão de nós. Deus conserta a nossa vida. Deus conserta a nossa casa. Deus restaura o nosso casamento. Deus derrama bênçãos sem medida sobre nós. Deus faz milagres na nossa vida. Poderoso. E nós acabamos fazendo como aqueles moradores daquela região. Jesus, saia daqui. Jesus, vai embora daqui, pelo amor de Deus, Jesus. Saia daqui. Ingratidão. Aqueles homens preferiram os porcos em vez da presença. Quantas pessoas preferem comer comida de porco em vez da presença de Deus? Tu esqueceu o que Jesus fez? Tu esqueceu que talvez você era para estar voltando hoje no caixão do carnaval? Talvez. Mas tu está vivo, porque Deus te encontrou antes. Tu esqueceu. Eu era tratado como cachorro na favela. A diferença minha do cachorro é porque eu falava e ele latia. Naqueles becos. E eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Jesus me tirou. Aí eu virar as costas para Jesus por causa de um filme, por causa de um aniversário. Irmão, nós temos que ser fiel à nossa igreja, como nós somos fiel a Cristo. Quando nós falamos que não precisamos de igreja, nós estamos dizendo que não precisamos do corpo de Cristo. Porque aqui está o corpo de Cristo. Eu já disse. Na Bíblia, lá em Isaías, fala de um serafim. Ele tem 6 asas. Eu já disse para o Marcelo que é o meu. É aquele que vai me levar para o céu. Tem que ser 6 asas, que eu estou pesado. Aí tem que ser o de 6 asas. Então, irmão, o céu é melhor. O céu é melhor, irmão. Só temos que ser cheio da presença. Só temos que estar na obediência. Só temos que ler Bíblia e orar. Pronto, só isso. E Jesus nos dá o céu. Por que nós complicamos tanto? Quanto poder de Deus foi derramado aqui esses 4 dias? Quanto poder de Deus, irmão. Batismo no Espírito Santo. Doenças foram curadas, eu creio aqui. Milagres aconteceram aqui nesse altar. Libertação. Aí quando a gente sai daqui, a gente trata como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra de Deus diz que Ele não muda. Ele permanece o mesmo para sempre. Aleluia! Irmão, já estou dizendo que acabou o meu tempo. Então não tenham medo, gente. Quando vocês forem enviados para as casas de paz, não tenham medo. Vá para cima, porque Jesus está na frente. Jesus está conduzindo. Quando botar a mão para orar pelo doente, ore com fé, porque é o Senhor que está curando. Pode colocar a mão. Se o caboclo se demunhar, bota a mão e diz: sai em nome de Jesus. Não tenha medo, porque o diabo ele se alimenta do medo. Não tenha medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Tinha tanta coisa aqui, irmão. Ainda eu ia falar, sabe o quê? Mas ainda existe aqueles que têm o coração dividido. Mas eu vou deixar para outro momento. É melhor a gente orar. Tá bom? Então você que vai ser enviado, você que é corajoso, vamos ficar de pé. Vamos agradecer pelos 5 dias. Vamos orar. Vamos louvar. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar.
aí eu sei que está todo mundo cheio de Espírito, né? Mas quem quiser receber a oração, quiser vir aqui na frente, para ser cheio da presença, mais ainda, para transbordar. Quem está com medo quiser receber coragem também, vem aqui na frente, que o menino vai louvar e nós vamos orar. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus hoje Ele quer te revestir de coragem, quer te revestir de poder. Hoje Deus quer te revestir de intrepidez, de ousadia, para naquele grande dia você ir e ganhar muitas almas para o Senhor. E quando você chegar no céu, você receber o seu galardão. Aleluia. Glória a Deus.